Abra suas Bíblias no texto clássico sobre esse tema, Mateus capítulo 16, versículo de número 24. E nós vamos então falar sobre esse tema, irmão. Negue-se, mas não se anule. É uma linha bem tênue, né? A gente precisa ver como que a Bíblia nos estimula a negar a nós mesmos, mas sem nos anularmos. Muito bem, Mateus 16, 24, esse texto conhecidíssimo, que os três evangelhos aí se repete a mesma expressão, tanto Marcos como Lucas vai dizer mais ou menos assim. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, como é que está aí a sua? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, sem se anular. Irmãos, é interessante porque eu encontro nesse texto todas as indicações de como Cristo não quer que seja seguido por robôs ou por pessoas totalmente controladas por algo fora dele. A primeira coisa que nós encontramos aqui é o querer da pessoa. Quando eu olho para esse texto que eu vejo Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Antes do negar, vem o você querer isso. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui, quando eu olho para esse texto, é negar tudo aquilo que possa impedir de eu querer seguir Jesus. Penso que ao olhar para esse texto, você então vai ter que se conhecer, para que você não se anule. E a Bíblia faz algumas revelações sobre nós, irmãos, que ela é tremenda sim, para nós entendermos o que é preciso negar, sem que você se transforme em uma pessoa que se anule de tudo, de todas as coisas. A primeira coisa que a Bíblia traz para nós, sobre nós, é o que temos batendo aqui no nosso peito, que é o nosso coração, e que é a representação de toda a nossa razão. A Bíblia diz, a Bíblia nos dá a ideia, irmãos, que todas as vezes que a Bíblia vai falar de coração, ela está falando da capacidade que nós temos de raciocinar. O coração está ligado ao nosso raciocínio. E dentro do nosso raciocínio, e usando dessa linguagem poética que o escritor bíblico vai chamar o raciocínio de coração, a Bíblia vai trazer a primeira revelação sobre o nosso coração lá em Jeremias 17, 9. E esse texto é muito tremendo, de Jeremias 17, 9, porque ela traz essa informação sobre o nosso coração, né? Algumas Bíblias têm umas versões diferentes, mas olha essa daqui, ó: o coração é mais enganoso que qualquer coisa. Como nós caímos, eu quero ficar nessa primeira expressão aqui de Jeremias 17, 9. Então, o que negar dentro de nós sem nos anularmos? Termos a convicção de que nós temos um coração que algumas vezes está me enganando, sentimentos enganosos, pensamentos enganosos. O engano da aparência que o nosso coração nos faz lembrar, nos faz cometer. Eu fico imaginando Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, os irmãos nem precisam abrir, só quero relembrar. Samuel, profetaço, o cara que tinha visão do sobrenatural, ele é estimulado por Deus a ir na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e na cabeça dele, ele falou assim: só pode ser esse daqui.
Aí Deus falou para ele: não, Samuel, você não pode julgar pela aparência. A aparência é o que você vê, eu vejo o coração. Então, irmãos, o que devemos negar a nós mesmos? O que é preciso negar? O engano das aparências. Olha, duvide do que as aparências estão te mostrando. Então a Bíblia vai dizer que nós temos então coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, Jeremias 17:9. E o engano do coração nos faz precisar negar uma outra coisa, o desejo de vingar-se. Está aí uma coisa que o coração gosta muito, é do toma lá da cá. Então nós devemos negar dentro de nós esse desejo da retaliação, da vingança, de retribuir o mal com o mal. Aí eu quero que vocês abram a Bíblia, em Romanos capítulo 12, o finalzinho até essa semana, aí eu acho que não é a semana que vem que nós vamos chegar ainda nesse texto, mas provavelmente é nos apriscos. Irmãos, olha o que diz Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 19, é muito interessante que isso aqui é preciso ser negado dentro de nós, e a gente vai ver que essa disposição de negarmos essas coisas dentro de nós, só é possível se nós não nos anularmos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É impressionante que parece que nós temos o direito, né? Parece, a vingança parece, é um engano do nosso coração, quando você quer se vingar, quando você quer, agora ele vai ver só, agora ela vai ver só, não, deixa estar, você já falou, essas são as expressões do vingativo, não, deixa estar, nada como um dia, a gente é ruim, né? Fala a verdade, nada como um dia atrás do outro, o mundo dá volta. Então, irmãos, a Bíblia vai então mandar a gente negar isso. Olha, continue olhando para o texto. Olha o que a Bíblia vai nos dizer lá no versículo de número 21. A gente precisa negar isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém, igreja? Queridos, a gente vai entendendo do que Jesus estava falando. Primeiro você tem que querer isso, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas negar o quê? Negar tudo aquilo que te impede de ir até Jesus, ter um relacionamento com Jesus. Então você vai se conhecer e você vai ter que negar isso. Porque, irmãos, é difícil, mas é possível. Mas é possível. É muito bom saber de que Jesus meio que nos alerta assim, continua nos alertando sobre o nosso coração, né? Eu já disse aqui na igreja, mas quero relembrar de novo, quando os religiosos estavam falando com Jesus sobre contaminação, abre lá, eu já até preguei aqui, mas eu quero destacar apenas o versículo 19 do capítulo 15 de Mateus. Olha aqui, irmão, só para nós relembrarmos. Olha o que nós devemos negar. E isso só é possível negar se a gente não se anular. Olha Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, o homicídio, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Irmãos, olha como o nosso coração é um depósito. E aqui Jesus está falando do coração humano, do coração do pastor Arlindo, do coração da irmã Ilka, do coração do Serginho, do coração de gente, não é do coração de um perdido, de um incircunciso fariseu ou filisteu, não, fariseu não era incircunciso, é só filisteu,
Irmãos, falando do nosso coração e do risco que a gente corre de fazer disso que está aqui dentro, hein? É bom você saber disso. Você tem que negar isso, porque é isso que vai te contaminar quando isso se transforma em atitude sua. Enquanto está aqui, está guardado, mas quando isso se transforma, quando isso sai, aí Jesus fala: são estas coisas que tornam o homem puro. Quando você não consegue negar isso dentro de você. Tem mais coisas sobre o coração. Essa é uma das coisas mais difíceis, porque a gente acaba meio que se acomodando isso aqui como se fosse uma verdade. O que 1 João diz no capítulo 3, versículo 20, mais uma coisinha sobre o nosso coração. Abra lá a tua Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 20. Olha só, irmãos, isso aqui é importante, tá? Você saber disso. Você está se conhecendo, você sabe que você tem um coração enganoso, que nem diz Jeremias 17:9. Um coração que é um celeiro de maldade, Mateus 15:19. E agora, olha o que esse texto nos revela. Na minha Bíblia diz assim, 1 João 3:20. Quando o nosso coração nos condenar, a maioria das Bíblias diz assim, ó, se o nosso coração nos condena. Mateus, por que a tua NVI está tão diferente da minha, velho? Está meio falso esse negócio aí em cima, porque está tão RCA a sua. É exatamente isso aqui que eu quero, ó, se o nosso coração nos condena. Na NVI moderna está assim, ó, quando o nosso coração nos condenar. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Nós temos um coração condenador. E deixa eu ilustrar para vocês como isso acontece. Quando as acusações sobre quem somos nós vêm de fora, preste atenção nisso, nós costumamos nos defender. Quando as pessoas vêm fazer alguma crítica sobre nós costumamos nos defender. Mas quando somos nós que estamos nos criticando, nós costumamos exagerar. Quando somos nós mesmos, nós costumamos exagerar. A gente se condena muito, a gente se diminui muito, a gente se torna muito indigno na nossa avaliação. Preste bem atenção. Quando vem de fora, você não aceita essa palavra, vai para lá. Mas quando é você, tome cuidado com o coração condenador. Você vai encontrar assim um coração condenador dentro de Moisés. Ah, Senhor, essas pessoas não vão me ouvir, eu sou pesado de língua, tal. Você vai encontrar um coração condenador dentro de Jeremias. Ah, sou ainda uma criança. Você vai encontrar um coração que te condena, que você precisa negar essa condenação, porque essa condenação está impedindo você deixar ser usado por Jesus, porque você se acha indigno, você se acha uma pessoa que não tem condições, e o que Jesus diz aqui, o que João diz aqui é exatamente isso. Se o nosso coração nos condena, e na minha versão diz, quando o nosso coração nos condena, e ele faz isso. Então lembra sempre disso, pode ver aí, ó. Quando a crítica vem de lá para cá, você se torna, não é bem assim não, vamos conversar sobre isso. Mas quando é você, cuidado com os seus exageros. O que aprendemos no aprisco? Agora eu vou eslobar, hein? O que aprendemos no aprisco essa semana de Romanos 12, versículo 3? Não? Exatamente. Ter equilíbrio. Vamos ler lá então? Olha só o que diz Romanos 12, 3. Que a gente não deve ir para os extremos. A Bíblia diz assim, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, estou lendo Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito
mais elevado. Quero ver o que o Mateus está escrevendo aqui, gente. Está igual? Mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. Esse mais elevado aqui tem dois extremos. Lá no meu aprisco mesmo, o cara fala assim, aqueles que se acham. Mas é muito bom também o outro extremo, aqueles que não se acham. Tem uns que se acham que é o tocha, mas tem uns que se acham que não presta para nada. E isso aparece muito na vida de servirmos a Deus através do instrumento chamado igreja. Como as pessoas tiram o corpo fora, não posso, não tenho chamado, não tenho dom. Mas na verdade, irmãos, é preciso haver um equilíbrio. Por isso é que se o nosso coração nos condena, então cuidado com o teu coração condenador. Então o que nós temos aqui para negar, irmãos, de uma maneira bem resumida? Os enganos. Irmãos, duvide de tudo que você esteja vivendo antes de se colocar diante de Deus. Se você não orou ainda, se você não falou com Deus ainda sobre isso, tenha dúvida da sua certeza. Vai falar com Deus sobre o que você está sentindo, sobre o que você está pensando. É que a gente leva a nossa vida de oração meio assim, só na base religiosa, só nos momentos. Não, vida de oração, o negócio é tem que compartilhar com Deus tudo. Então, antes de levar para o Senhor, duvide. Não, eu tenho certeza, não, vamos falar com Deus primeiro. Como Deus muda algumas coisas. Então, enganoso e perverso é o coração. Então, isso deve se negar. Segunda coisa, esse celeiro de maldade. O que é cheio o meu coração que pode me contaminar? O desejo, essa maldade me leva a ter uma vontade muito grande de retalhar, de vingar-se. E isso eu devo negar. E por fim, os exageros da condenação do meu coração. Quando eu exagero na minha autocrítica. Isso acontece com todos nós. Quando estamos nos autocriticando diante de Deus. Diante das pessoas não, a gente faz uma propaganda melhorzinha nossa. Mas quando a gente começa a pensar, a gente se condena muito. Agora veja como é que continua o versículo de 1 João 3,20, gente, é muito lindo. Porque aí a gente vai para quem vai nos dar o equilíbrio. Quem vai nos dar o equilíbrio em 1 João, capítulo 3, versículo 20, dando sequência aí, a Bíblia vai dizer assim: quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas, amém, queridos? Olha que bênção, se o nosso coração nos condena, e ele nos condena, devemos lembrar que Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Aí sabe como que Deus vai agir na nossa vida? Com a capacidade que o Espírito Santo tem de nos convencer. João capítulo 16 diz isso, que ele nos convence. E é interessante que o convencimento do Espírito, irmãos, ele vem sempre com uma capacitação para o conserto. Aí é interessante. É por isso que Deus não quer que nós nos anulemos. Negar, isso que me impede de ser capaz de, com a minha vontade, com a minha decisão, eu quero seguir a Jesus. Então o Espírito Santo vai me convencer dos meus erros e vai me capacitar ao conserto. E para onde o Espírito vai me levar? Para 1 João 1,9. Se confessarmos, quando se trata de erros, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para onde o Espírito Santo vai me levar com relação o meu potencial diante de Deus? Ele vai me dar uma capacidade de eu pensar de mim de uma maneira equilibrada, conhecer os meus limites, para que um versículo como Eclesiastes 9:10,
possa ser uma realidade na minha vida. Como diz Eclesiastes 9:10, tudo quanto, nossa, como eu estou bom de Bíblia hoje, eu estou lembrando dos versículos, nossa, eu acho que foi aquela tarde lá, Célia. Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão, faça conforme as tuas forças. O Espírito Santo vai me capacitar a colocar limites nas minhas forças, mas o Espírito Santo não vai me impedir de colocar essa desculpa de que eu não vou fazer, de que eu não quero fazer, de que eu não posso fazer. Quando eu creio nisso que a Bíblia diz, em 1 João 3,20, que Deus é maior e conhece todas as coisas, Ele vai então me levar para que toda aquela maldade no meu coração de Mateus 15:19, seja com a força do Espírito Santo, eu consiga mortificar o desejo de homicídio, por exemplo. Está lá, já pensou, irmãos? Maus pensamentos, está lá em Mateus 15:19. Então, queridos, percebe como Deus vai me estimular. Volte lá para Mateus capítulo 16, 24. Vai me estimular a tomar uma decisão. Eu quero seguir a Jesus. Aquele que quiser vir após mim. Então, a primeira coisa que não tem anulação, eu preciso usar do meu querer. Se alguém quiser. Então o indivíduo tem que querer. Aí ele vem com a disposição de negar a si mesmo. Negar o quê? Tudo aquilo que me impede de querer. Aí vem o restante do versículo, mas não quero falar sobre cruz hoje, só quero falar até o negar a si mesmo, e já nos falamos sobre cruz. Para concluir, irmãos, olha aqui para mim, não tente sozinho, não queira fazer uma carreira solo, nesse desafio de negar a si mesmo. Casados precisam da ajuda um dos outros. Igreja precisa da ajuda dos irmãos. Não tente sozinho, queridos. A Bíblia vai dizer em Provérbios 18:1 que o solitário busca o seu próprio interesse. Olha que texto interessante. Você que vai ficar tentando sozinho, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18:1. A Bíblia vai dizer assim, ó: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Esse versículo eu tenho decorado na minha mente assim, ó: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Do jeito que eu sei é mais difícil, mas aqui está mais facinho, ó. Quem se isola busca os seus interesses. Irmãos, não tente sozinho. Olha a experiência que Daniel teve, e eu quero que vocês percebam isso. Abre a tua Bíblia. Esse texto aqui faz até do propósito do encontro que nós estaríamos começando hoje, se não fossem as mudanças que Deus fizeram, que Deus mandou que fizéssemos. Olha para capítulo 2 de Daniel, irmãos. Olha o que Daniel fez nesse negócio de não tentar sozinho. Abre a tua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2. A Bíblia diz assim no versículo 16 a 18. A Bíblia vai dizer assim, ó: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha só o que Daniel fez. Daniel não quis enfrentar aquela batalha sozinho. E a batalha dele era grande. Ele tinha que falar para o rei o que o rei tinha sonhado e dar a interpretação do sonho. Então, irmãos, não tente sozinho. Não tente nessa luta de negar a si mesmo sem se anular. Vamos ajudar uns aos outros. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma das dúvidas que nós temos, que o nosso coração nos acusa,
é de que nós não temos fé. Eu tenho uma palavra para você que eu creio, e eu quero que você abra a tua Bíblia para a gente terminar de verdade agora. Já viu que o André já começou a tocar aqui, ué pastor, você falou que acabava. Ô, não pressiona não, irmão. Daniel não, Tiago, irmãos, é a minha comprovação de que o que eu vou falar para vocês assim, ó, eu creio que todos nós temos a fé suficiente para vencer as batalhas de nossas vidas. Fé não te falta, o que te falta é isso daqui, ó. Abre a Bíblia em Tiago 1,5, e aí eu encerro mesmo, agora é verdade. Tiago capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, olha que lindo é esse texto. O que eu creio, irmãos, que acham, o que eu creio que falta para nós, é isso que Tiago manda que nós peçamos para Deus, ó. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Olha o que eu creio que todos nós temos a fé, o que está nos faltando é sabedoria, para aplicarmos o nosso potencial. Não adianta eu olhar para alguém que na minha avaliação tem uma fé melhor que eu, não adianta. Deus vai me dar sabedoria para que eu coloque em prática o meu potencial de fé. E Deus, só porque você está aqui, hein, na Quinta da Vitória, só porque você está aí assistindo esse culto, é uma prova. Você só pode estar fazendo isso porque você tem fé no teu coração. Por isso, eu quero te pedir uma coisa, fique em pé em nome de Jesus, que é o pedido que nós vamos fazer hoje, que Deus nos dê sabedoria, irmãos, para aplicar o meu potencial. Como que eu vou aplicar essa fé que a Bíblia diz que eu tenho? A Bíblia fala para nós pedirmos com fé, não vamos duvidar. Então o que nós vamos pedir? Sabedoria, para que de maneira nenhuma eu venha duvidar. E eu vou saber botar esse ponto de equilíbrio aí. Negar o que me impede de querer ter uma vida com Jesus, sem me anular. Ele não vai tirar a minha vontade, Ele não vai me tirar a minha capacidade de decidir. Por isso é que o desafio é esse: negue-se a si mesmo, mas não se anule.